Olá, meus amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e com toda a sua família. Recentemente eu vi um analista militar, um militar aposentado que hoje trabalha como analista em algumas redes de televisão, ele fazendo a seguinte análise. Ele dizia que quando Israel enfrentasse o Hezbollah, o grupo terrorista libanês, Israel teria enormes dificuldades. E ele dizia ainda que corria-se o risco de Israel perder aquela guerra e até mesmo ser destruído pelo Hezbollah, com o apoio do Hamas e também com o apoio do Irã, a antiga nação persa. Quando ele disse aquelas palavras, eu logo reprovei. Eu logo imaginei que aquele homem estava completamente enganado. Embora sendo ele um grande analista militar, um militar experiente, aposentado, ou seja, reformado, ele estava fazendo uma análise meramente humana, baseado no conhecimento que ele tinha, que ele tem, meramente humano, desconsiderando a palavra de Deus. Nós que somos cristãos, nós que tememos o Deus de Israel, nós sempre fazemos uma análise de todo e qualquer assunto, levando-se em conta a palavra de Deus. E existe um texto que fala muito claro a respeito das promessas de Deus para a nação de Israel. Se encontra em Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 35, que diz assim: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem de mim estas ordenanças, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. O que essa passagem bíblica está dizendo? Deus está dizendo que Ele ordenou o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para a noite. E veja que os cientistas dizem que o planeta, que o sistema solar tem bilhões de anos. Eu não vou entrar nessa esfera científica, mas o certo é que todos os dias o sol nasce e se põe, a lua, as estrelas aparecem no devido horário e desaparecem também. Ou seja, a ordem de Deus vem sendo cumprida, vem sendo mantida ao longo de milhares, talvez bilhões de anos. Nós não vamos entrar nessa esfera. O certo é que Deus diz na sua palavra, se em algum momento essa ordem, esse ciclo que vem se repetindo dia após dia, se em algum momento ele falhar, olha o que Deus diz, se em algum momento isso falhar, pode ser que então Israel venha a ser derrotado e deixe de ser nação. Olha o que Deus diz nesta palavra. O que Deus está dizendo para Israel? O que Deus está dizendo para a humanidade? Deus está dizendo assim, que assim como o sol nasce e se põe todos os dias, assim como a lua e as estrelas aparecem todas as noites, assim Israel permanecerá para sempre como uma nação diante do Senhor Deus. É por isso que, por mais adversa que seja a situação, é por isso que, por mais numeroso que sejam os exércitos que se unem contra Israel, é por isso que, por mais terrível que sejam os projetos tirânicos de grandes líderes que surgem ao longo da humanidade, Israel sempre consegue reverter a situação. Não porque o povo judeu é bom, não porque o povo judeu é um povo extraordinário, mas porque sobre eles existe uma promessa do Deus que rege o universo, do Deus criador dos céus e da terra. É por isso, querido irmão, querida irmã, que algumas coisas na vida, a gente tem certeza, a gente tem segurança sobre elas. E uma delas está no fato de que Israel permanecerá sendo uma nação diante de Deus para todo sempre.
Aleluia, louvado seja Deus. E aí você pode se perguntar, mas o que tem a ver isso comigo, com a minha fé pessoal em Cristo? Tem tudo a ver, querido irmão. Por quê? Porque o Deus que tem cumprido as suas promessas ao longo de milhares de anos para o povo de Israel, para Abraão, para Isaac, Jacó e os seus descendentes, é o Deus que eu sirvo e é o Deus que você serve. E esse Deus que fez promessas a Israel e tem cumprido todas elas, também fez promessas para mim e para você. Fez promessas para minha família e para a sua família. Portanto, venhamos a confiar nesse Deus. As suas promessas nunca cairão por terra. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Veja, Deus é fiel e Deus é poderoso. Ou seja, a fidelidade faz com que ele cumpra a sua palavra e o poder faz com que ele tenha condições de cumprir a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.